Você pode sentar. Você já está inundado por essa paz do Senhor, né, irmãos? Por essa paz do Senhor Jesus. Você que está nos acompanhando também através aí desse culto, através do YouTube, onde quer que você esteja agora, né? Você está aqui no ao vivo com a gente, amém. Se você vai ouvir essa palavra de forma atemporal, fora desse horário do ao vivo, tenho certeza que o Espírito Santo também vai falar com você. Quem crê nisso? Quem crê? Deus está falando com você desde o início do culto, sim ou não? Tá, meu irmão, já está falando com você desde o início desse culto, né? Já teve palavra, já teve oração, já teve adoração. Nosso Deus é Deus de abundância, nosso Deus é Deus demais. A palavra que eu quero ministrar hoje sobre a sua vida, eu fui ministrado nesse dia por essa palavra, Tiago, foi hoje. Palavra que o Senhor falou comigo hoje muito forte. Não vai ter a capa da palavra, mas o tema da palavra hoje é a paz de Jesus. Diga para quem está do seu lado aí, receba a paz de Jesus. Esse é o tema da palavra, a paz de Jesus. Nem sabia que ia cantar essa música, agora há pouco, né? Falar sobre acalmar a tempestade, principalmente a tempestade do coração, a gente vai falar sobre isso. Então o Senhor preparou tudo para você receber essa palavra de forma direta, de forma simples, para que você possa ser mais uma vez abençoado por essa palavra do Senhor. A paz de Jesus. A paz de Jesus. Que paz é essa que você está falando, pastor? Eu acredito que todo mundo aqui já chegou uma hora da vida que diz assim, nossa, mas eu não tenho um minuto de paz. No afã da situação, a gente fala isso. E a gente tem que aprender que a gente não deve falar isso, né? Porque as nossas palavras, elas têm poder. Eu preguei agora há poucos dias falando sobre o poder das nossas palavras, né? Mas são tantas coisas que a gente está envolvido, né? Você, dona de casa, você que tem filho, vai cuidar do filho e vai levar filho para o colégio, leva filho para o esporte, e dirige pela cidade toda. Tem que arrumar casa, tem que supervisionar a comida. Você, querido meu irmão, você vai para o seu trabalho, você tem que fazer feira, você tem uma série de coisas para a gente fazer no dia a dia. Se a gente não tiver um discernimento, né, de colocar realmente como prioridade aquilo que é importante, não aquilo que é urgente, mas aquilo que é importante na nossa vida, muitas vezes pode ser engolido. E todas essas circunstâncias, situações, que muitas delas são naturais da nossa vida, ela vem até para tirar a nossa paz. Porque no meio de uma coisa ou outra que a gente está fazendo, sempre vai surgir uma tentação do inimigo, até mesmo de uma pessoa contra a gente, né? E a gente se irrita em uma coisa e outra. Mas Jesus disse que nós precisamos ter a paz dele. E que paz é essa? E que paz é essa de Jesus? E que paz é essa que a palavra de Deus está nos falando? Jesus estava próximo ao tempo da sua crucificação, ele tinha reunido ali os seus discípulos, e ali em João 14, Jesus vai dizer umas palavras muito fortes. Se você frequenta a igreja evangélica, se você está aqui com a gente na igreja há algum tempo, você com certeza, se você lê Bíblia, você já leu esse texto. Quando Jesus vai falar sobre a paz, João 14, 27, Jesus disse assim, deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês. Não tenham medo. Quem diz amém por isso? Amém. Olha o que Jesus está dizendo. A paz que eu te dou. A paz que eu te dou. Jesus vai explicar aos seus discípulos que paz é essa. Era a paz que vinha do próprio coração dele. Diferente de qualquer paz, ou na verdade, diferente de qualquer situação ou circunstância de paz. A paz de Jesus é uma paz totalmente diferente. Deixo com vocês a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Então, o texto é muito claro, e você já pode ter ouvido essa ministração. Aqui está falando de dois tipos de paz, a paz do mundo e a paz do próprio Cristo. Não dou como a paz do mundo, não a dou como o mundo a dá. Que paz do mundo é essa que Jesus estava falando? É muito simples, irmão. Não é a paz real, é apenas uma sensação de paz. A paz que o mundo tem para oferecer é apenas uma sensação de paz. É uma paz
é uma paz que não tem, é uma paz flácida, é uma paz que não tem base, é uma paz que muitas pessoas que não desfrutam da verdadeira paz vão querer encontrar, até para uma fuga, até nas drogas, e vai ter até uma sensação, mas logo depois passa, e essa droga mata, tira a vida, porque não vem do Senhor. A gente está passando um momento tão difícil na nossa nação, né, meu irmão? Em relação a isso, que Deus tenha misericórdia do nosso Brasil, Deus tenha misericórdia da nossa nação. Pessoas que procuram uma paz, né, até na bebida, porque passou por uma desilusão. Pessoas que procuram paz nos relacionamentos loucos. É apenas uma sensação, porque começa, tem um ápice e depois o quê? E depois leva a pessoa para mais fundo de um poço onde ela estava. Essa é a sensação de paz que o mundo oferece. Mas Jesus disse assim: a minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou, disse Jesus. É a paz divina, é a paz de Deus. Pastor, fale mais um pouco dessa paz. Isaías 26, deixa eu falar para você o contexto, para que você possa entender. Isaías capítulo 26, o tempo que Israel estava passando era um tempo muito difícil. Um tempo onde a corrupção ela reinava, um tempo onde o reinado não era um reinado forte, o tempo que era muito, muito difícil para o povo de Deus. Ainda não estava vivendo uma opressão naquele momento, mas tudo que estava acontecendo no reino estava tirando totalmente a paz das pessoas. Aí o próprio Deus, ele vai falar, dentro desse contexto, através de Isaías capítulo 26, diz assim: naquele dia, este cântico será entoado na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Ó, vê só, o tempo era de caos. Aí o profeta levanta com a voz de Deus para dizer assim: ó, vê só, teremos uma cidade forte. Deus estabelece a salvação com muros e muralhas. Abram as portas para que entre a nação justa, a nação que se mantém fiel. Aí, ó a palavra. Tu guardarás em quê? O que está dizendo o texto? Guardarás em perfeita paz. Você está aqui, meu irmão? Guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Diga assim: perfeita paz. É a paz de Deus. Essa é a paz de Jesus. Essa é se você tivesse a oportunidade de fazer um estudo aprofundado desse versículo, você ia ver que no original está ali escrito, sabe o quê? O equivalente a shalom, shalom, perfeita paz. Não é apenas um shalom, que shalom já é paz perfeita. Aqui está escrito 2 vezes no original a palavra paz, o shalom, shalom, ou seja, é uma paz dobrada. Meu irmão, se o shalom já é a paz de Deus, já é a paz, quando o Senhor encontrava, né, era o shalom, Jeová shalom, ou seja, você receba a paz de Deus, para que você descanse, para que você tenha paz com o próximo, para que você tenha paz em todas as situações da vida, para que você descanse, para que você possa entender que Deus está no controle de tudo. Então shalom, shalom para você, Igreja El Shaddai. Shalom, shalom para você, Igreja El Shaddai. Essa é a paz perfeita de Deus. Você pode aplaudir Jesus no seu lugar, meu irmão? Essa é a paz de Deus para você. Essa é a paz de Deus para a sua vida. Não é a paz do mundo, não, é a paz dobrada, a paz perfeita, é shalom, shalom, a paz de Deus, aleluia. Que você esteja em perfeita paz, que você esteja em plenitude de paz. E se você chegou aqui nessa noite aperreado, querido, você já está sendo ministrado por essa paz. E você chegou aqui, né, meio aperreado, sem saber o que fazer, com o coração atribulado. O que você tem? Não sei, mas está um peso no coração. Você passou por isso? O que você tem? Não sei, só sei que eu não estou bem hoje. Mas o que está acontecendo? Eu não sei. É porque o seu coração precisa descansar em Deus. É porque nós precisamos descansar em Deus. Muitas vezes, irmão, eu estou pregando para você aqui, eu só posso pregar algo para você, nós só podemos pregar algo para você, quando essa palavra, nós fomos impactados primeiro por ela,
Ah, pastor, tem dias do senhor também já acordar com o coração? Tem, vários dias, igual a você. Às vezes assim, o que é que tem? Não sei. Minha mulher me conhece. Ela pergunta, o que é que você tem? Eu digo, nada. Já entregou. Tem alguma coisa. Mas é aí, nessa hora, que a gente tem que dizer assim, ah, Senhor, Tu guardarás em perfeita paz aquele cujos propósitos estão firmes em Ti. Propósitos firmes em Ti. Olha o que a palavra está dizendo. Propósitos firmes em Ti. Propósito aqui, no hebraico, é yetsa. Sabe o que quer dizer? Propósito aqui é pensamentos. Você pode até pegar uma versão que tenha, cujos pensamentos estão firmes em Ti. Então, olha o que o Senhor está dizendo. Para que você possa desfrutar dessa paz, os seus pensamentos têm que estar firmes em quem? Em Deus. Mas é só, não, meu irmão, quando fala firme em Deus, firme nos propósitos, firme na palavra, firme nos princípios, firmes nas promessas de Jesus, meu mestre, firme em tudo aquilo que a sua bendita palavra já liberou para nós. Então, a chave é essa. Para que eu possa desfrutar do shalom, para que eu possa desfrutar da perfeita paz, o meu coração tem que descansar nas promessas benditas da Bíblia. Você sabe que promessas tem na Bíblia para você? Pastor, eu sei algumas, então vamos estudar a Bíblia. Então vamos ler a Bíblia. Porque você só vai poder desfrutar dessa paz à medida que você entender a palavra de Deus para a sua vida. São várias promessas. Promessas de paz e não de mal, promessa de filiação divina, promessa de amor, promessa de cura. Promessa que Deus, Ele é aquele que, através das cicatrizes do nosso coração, Ele nos entrega um ministério, Ele nos entrega um chamado, Ele nos entrega algo para que nós possamos abençoar as pessoas. Apenas uma marca, apenas uma cicatriz ficou de algo que foi, que antes era o quê? Que antes era uma dor, hoje é uma cicatriz. É só para mostrar que Deus fez. É só para você ter a resposta certa para abençoar a vida de pessoas. Pois o Senhor guardará em perfeita paz aquele cujo o coração, cujos pensamentos, cujo propósito está o quê? Está firme em Ti. Firme, kamak do hebraico, apoiar-se completamente. Você tem que apoiar completamente o seu coração nas promessas de Deus. A gente acabou de cantar, eu posso clamar, né? Posso clamar. Que música fala tanto com a gente, é tão real, não é não? É tão real essa música. Quando Jesus está ali atravessando o mar da Galileia, Mateus capítulo 8 fala sobre isso. Qual é que acontece essa história? Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas contam essa história. Mateus 8, quando Jesus está atravessando o mar da Galileia, a gente conhece, veio grande tempestade. Aí os discípulos correm para chamar Jesus. Jesus, você está dormindo, a tempestade está batendo forte, o Senhor não se importa com a gente? Quando eu leio esse texto, automaticamente já vem para mim, pegando aqui o gancho da música, são dois tipos de tempestades que estavam acontecendo aqui. Dois tipos, pastor? Um era a tempestade externa, é o que o texto fala, as ondas batendo no barco, o vento batendo forte, fazendo onda forte, a maré lá, aquela maré contrária. Essa é a tempestade externa. Isso é o natural, isso é o que todo mundo vê. Isso muitas vezes é o gigante que traz medo, a princípio, para mim e para você. Porque nós precisamos entender que o nosso olhar tem que estar de acordo com o olhar do Senhor e não com o olhar do mundo. Temos que estar com o olhar de Deus no nosso coração. Pastor, mas eu sou falho. Nossa, Davi era um homem igual a mim e a você. E quando ele vai se encontrar com Golias, quando ele olha para Golias, ele tem medo? Não, por quê? Porque o coração dele é um coração de adorador.
Quando você adora a Deus, você é alimentado com essa força do alto, para que quando chegarem as tempestades, os gigantes da vida, a primeira olhada que você dá, você diz assim: levantou, vai cair. Vai cair o problema da doença, vai cair a depressão, vai cair a ansiedade, vai cair, levantou, vai cair. À primeira vista, o olhar do adorador é esse. Glória a Deus. Glória a Deus. Davi o adorador. Saul era o rei. Estava longe de Deus já, velho. Estava longe de Deus já, querido. Saul olhava para Golias e tinha medo, como todos os exércitos. Aí chegou um menino lá que tinha um coração diferente. Por isso que o Senhor, Ele quer trabalhar e está trabalhando no seu coração, meu querido, hoje. No seu coração. A tempestade externa tocou o terror nos discípulos. Só que tinha uma tempestade interna no coração dele. Por quê, irmão? Vê só. Vê só. É muito claro no texto. A interpretação é simples demais. Não tem mistério. Jesus estava no barco com ele, mas antes de entrar no barco, Jesus disse o quê? Vamos para o outro lado, acabou. Vamos para o outro lado. A gente vai chegar no outro lado. Jesus já tinha dito, vamos para o outro lado. Tinha uma missão lá. Vê só, olha a tempestade do coração deles como estava tão forte. Porque eles nem se ligaram nisso. Que Jesus estava com ele no barco. E aí quando eles chegam para acordar Jesus, assim, o Senhor não se importa com a gente. Sabe o que é isso? Isso é um coração que está tomado pela tempestade interior. Quem sabe você tem feito esse discurso até com outras palavras nessa semana. Senhor, o Senhor não está se importando comigo? Senhor, o Senhor não está vendo que eu estou trabalhando tanto, mas o meu dinheiro não está dando para chegar nem no final do mês e o Senhor não vem me abençoar? Senhor, o Senhor não está vendo que o caos se instalou no meu relacionamento, no meu casamento? Eu não sei nem mais o que fazer. Eu não sei nem foi como começou isso. Senhor, o Senhor não está vendo que minha filha está se distanciando de mim? E eu nem sei como é que começou isso. O Senhor não está se importando com a minha família, o Senhor não se importa com a minha casa, o Senhor não se importa com o meu trabalho, o Senhor não se importa comigo. Quem sabe, em outras palavras, você começou a questionar Deus. Sabe o que é isso? É a tempestade interior batendo no seu coração. Mas para toda tempestade interior tem o despertar de Jesus sobre a mim e sobre a sua vida. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Calma. Meu irmão, eu já entrei tanto nessa história aqui que eu já criei na minha cabeça. Eu ali no barco com os discípulos e Jesus levantando a mão e acalmando a tempestade. E de forma o quê? E de forma calma, em paz. Ele acalma a tempestade exterior e aí vai acalmar também a tempestade interior. Aí, sabe por que ele acalmou? Porque os discípulos olharam para o outro e disse o quê? Quem é esse? Quem é esse? Que acalma até o vento e o mar. Que o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Sabe quem é esse? Esse é o Deus de paz. É o Deus de toda paz. É o Senhor Jesus. É aquele que está nessa noite presente aqui nesse lugar. Através do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo dele trabalhando aí no seu coração. Mas pastor, é muito difícil. É muito difícil, porque são tantas coisas durante o dia. Lembra que eu estou, vê só. Isso é real ou não é na nossa vida, irmão? Isso é real ou não é? Comecei falando isso. Porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque não chega, porque não tem, porque tem uma escassez, porque tem uma resposta negativa. Lembra? Guardará em perfeita paz aquele cujos propósitos, ou seja, cujos pensamentos estão em ti. Aí o apóstolo Paulo, meu irmão, o homem que está relatado na Bíblia, um dos homens que, se não foi o mais, né, mas que sofreu diversas circunstâncias durante a vida. Aí ele preso, prestes a ser decapitado pela guilhotina romana, ele preso, aí ele vai
escrever assim. O que ele vai escrever? Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, pensem. Está vendo aí? Pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno, tudo que for respeitoso, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algum louvor. Nisso pensai e o Deus de paz estará convosco. Você está vendo qual tem que ser o tipo de pensamento que você tem que alimentar? Se você passar por essa peneira, se você passar por esse crivo, os pensamentos que você tem alimentado, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for amável, tudo que for digno, tudo que for de boa fama, nisso são pensamentos que vêm de Deus. São pensamentos que vêm de Deus. Eu vou me alimentar desse tipo de pensamento. E entenda, para que você possa ter esse tipo de pensamento, você tem que se voltar para a palavra de Deus. Tem que voltar para a palavra. Preste sua Bíblia aí. Tem que se voltar para essa palavra. Tem que voltar para ela. Essa palavra, o que contém, o que está escrito aqui, não pode estar somente na sua cabeceira. Tem que estar no seu coração. Tem que estar no seu coração. Você, ao dormir, pode precisar fazer com travesseiro não. Ao dormir, ao você levantar, ao você passar o seu dia, você enfrentar as batalhas, ter as suas vitórias e não ter nem vitórias em algumas. Que esses princípios estejam fortes no seu coração, estejam firmados no seu coração, irmão. A gente tem que meditar nessa palavra. A gente precisa meditar nessa palavra. Fixe a palavra de Deus. Fixe a palavra de Deus nos seus pensamentos. E o Deus de paz estará convosco. Aleluia. E o Deus de paz estará convosco. Você está vendo, irmão? Tudo é uma mudança total de mente, é uma mudança total de pensamento, é uma mudança total da nossa mentalidade. Agora você tem Jesus, agora você pensa diferente, agora você enxerga diferente, agora você vê o mundo de forma diferente, agora você vive esses princípios para ter uma vida diferente. Quem diz amém por isso? Ah, meu irmão. Tem uma frase que eu quero que você guarde. Bota a frase, filho. Quando colocamos nossos problemas nas mãos de Jesus, Ele coloca a sua paz em nossos corações. Deixa aí essa frase, filho, por favor. Gente tirando foto aí, tire mesmo, guarde. Quando colocamos os nossos problemas nas mãos de Jesus, Ele coloca a sua paz em nossos corações. Tem coisa que a gente não tem que alimentar. Tem coisa que você não tem que guardar, você tem que entregar. Você tem que entregar a Deus. Você tem que entregar a Deus através de Jesus. Você tem que entregar a Deus aquilo que, uma doença, uma dor, uma perda, uma traição, uma falta, uma vitória, uma alegria, uma abundância. Tem que entregar tudo ao Senhor. Entregue tudo ao Senhor. Quando colocamos diante do nosso Deus os nossos problemas, Ele coloca no nosso coração o quê? A sua paz. E se você é um discípulo de Jesus, não um seguidor, mas um discípulo de Jesus, você vai receber essa palavra. Você vai viver essa palavra. Descansa nele. Descansa nele. Descansa nele. Por mais difíceis que sejam o dia a dia, as circunstâncias, por mais difícil que seja a situação que está se apresentando a você, entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor. Você tem que viver o shalom, shalom, irmão. A paz perfeita de Deus. E isso só vai acontecer quando você abrir o seu coração para Jesus e você viver o quê? Esses princípios. É hora de alinhar os nossos pensamentos com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Alinhar. O diabo é mentiroso. O diabo é o pai da mentira. O pensamento que o diabo tem
colocado sobre as pessoas é de derrota, é de angústia, é de dor. Quando a gente dorme, muitas vezes o inimigo ele vem lançar um dardo com um pesadelo. Quando você está andando, quando você está dirigindo, quando você está no trabalho, do nada vem um pensamento que vai deixar o seu coração pesado. Sabe o que você faz? Você repreende em nome de Jesus e você fale: esse pensamento está desfeito, anulado, está quebrado. A minha mente é a mente do Senhor. Esse pensamento não vem de Deus. Eu repreendo, eu anulo, desfaço. Fale. E não aceite. E não aceite. Pode ser o primeiro pensamento do seu dia, pode ser o último. Não aceita, você aceita as palavras de Deus. Você aceita os pensamentos de Deus. Ali, e Ele guardará em perfeita paz aquele cujos propósitos, cujos pensamentos estão o quê? Firmes em ti. Eu creio na verdade de Deus. Eu creio que Deus está comigo. Eu creio que Deus, Ele é por mim, pela minha casa. Eu creio que Deus está trabalhando em todas as situações para trazer o bem àqueles que o amam e são chamados segundo o seu verdadeiro propósito. E que Deus, Ele está me ajudando para que eu venha prosperar. O pensamento é que Deus é sempre bom, que Deus está sempre comigo. O pensamento que eu alimento é que Deus nunca me abandonará. Não. Em todas essas coisas, igreja, seja o que for que vocês estejam enfrentando, nós somos mais do que vencedores por meio daqueles que nos amou. Porque nem a morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem inimigo, nem circunstâncias contrárias, nem impérios contrários poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É isso que você alimenta a sua mente. É com essas palavras que você alimenta a sua mente. É com essas palavras que você vai desfrutar da perfeita paz de Jesus. Aleluia. Jesus poderia ter dito tanta coisa aqui para os discípulos. Jesus poderia ter dito assim para aqueles discípulos: o meu propósito eu dou para vocês. Seria uma bênção, sim ou não? Seria. O meu amor pelas vidas eu dou a vocês. Ele poderia ter dito isso? Poderia. Ia ser a bênção também. Jesus poderia ter dito: a minha perseverança eu dou a vocês. Ia ser bênção também. Mas Ele deu algo muito maior: a minha paz eu dou a vocês. E não dou a minha paz como o mundo a dá. Não perturbe o vosso coração, não tenha medo, eu estou com vocês, eu vou à frente de vocês, a minha paz vai ser abundante. Igreja El Shaddai, em nome de Jesus, que nessa noite você saia daqui com o coração aí, explodindo dessa paz de Deus. Que você saia dessa noite aqui entregando os seus problemas a Jesus e recebendo a paz dele no seu coração. Que você saia dessa noite encorajado a aprender a cada dia quais as promessas e pensamentos que Deus tem a seu respeito, para que você possa enfrentar o dia mau, para que você possa enfrentar as tribulações, para que você possa ter vitória. Quem diz amém por essa palavra? Fica de pé para a gente adorar o Senhor. Fica de pé para a gente adorar.